Gente, desculpa, eu acho que a gente acabou que quando fez o intervalo, não sei o que aconteceu, parou a gravação, o retorno. Estamos iniciando após o intervalo, a gravação agora, tá? Desculpa. Quando terminar, tem que finalizar, senão não fecha o arquivo. Finaliza onde? Você fala desligar. Aqui mesmo? É. Aqui? Não, parar a gravação, né? Aqui, né? Isso. Tá. Porque a hora que terminar, senão ele não vai gerar o arquivo. Não, outra vez. Então tá. Desculpa, podemos continuar. Desculpa, olha, pode continuar. No chat, olha, aí, pessoal, eu inseri uma pergunta naquele sentido de ter perguntas geradoras, né? Se ela serve, algumas respostas que a gente pode pensar da nossa participação hoje, se ela serve para sintetizar aí o que a gente tem em mente, né? Que é como podemos acessar, gerir e fiscalizar de maneira qualitativa e quantitativa, no sentido de como quantidade, de quanto recurso viria para cada uma das frentes que a gente achar mais pertinente, os recursos do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, de maneira descentralizada e menos burocrática. Então, acho que entra todas as sugestões e fica aí se ela dá conta, se essa pergunta pode depois desencadear as sínteses necessárias de hoje aí. Pode ter outras perguntas também, se alguém tiver alguma ideia. Acho que tá bom, é só a pergunta. Sim? O que você queria? É que estava com a mão levantada. Pessoal, alguém quer comentar? Acho que uma coisa também que surgiu na discussão foi a questão dos editais do CAL, né? Então, algumas pessoas falaram sobre isso, acho que o Chico teve mais experiências, então também, não sei. Aí Porque o FINIS poderia fazer editais. Porque né, eu acho que o que o Chico, se eu entendi, hein, Chico, se eu estiver errado, me corrija. Se eu entendi, o que você colocou foi que, como o CAL está fazendo os editais, FINIS também poderia, né, adotar o mesmo formato para fazer os editais. Licença, professora, essa é a proposta que a gente está construindo dentro da iniciativa Mais Atis. É isso que nós gostaríamos, exatamente essa. A gente está pensando, apresentando assim muito rapidamente, a gente está pensando uma atualização da atual legislação, porque a gente entende que a atual lei não dá conta do que já acontece na prática e não tem uma previsão do futuro do que a gente espera da assessoria técnica. Através dessa atualização da legislação, a gente pretende dar lastro para a criação de uma política. A gente sabe que não existe uma política pública sem uma legislação que lastreie. A legislação de hoje a gente considera que está defasada, não dá conta do presente nem do futuro. Então, a gente está provocando uma atualização da legislação, que essa legislação dê lastro para a construção da política, e a gente tem que pensar essa política em curto e médio prazo. A curto e médio prazo, a gente vem defendendo que haja um programa federal, estadual e municipal, com todo o rebatimento federal, estadual e municipal, em que o FINIS transfira para os estados e as assessorias técnicas populares acessem esses recursos para fazer atis. Então, a gente descentralizaria não só o pensamento do governo federal, mas a lógica bancária, colocaria o recurso na mão dos conselhos, que tem uma lógica de participação e paridade da sociedade civil, e quem acessariam esses recursos seriam as assessorias técnicas. Assim, em 30 segundos e sem respirar, é o que a gente vem construindo dentro da iniciativa Mais Atis. Sim, isso é a sua fala. Né? Isso é a sua fala, que é dentro se eu entendi, do fundo, o FINIS, repassar esse recurso para esse fundo para conselho gestor, né? Conselho gestor. É um desejo, é uma aposta. E aí, mas tem ressalvas sobre isso, não é? Eu não consegui anotar muito, mas o que o Chico falou é de editais do fundo que não fica atrelado, se eu entendi, eu posso estar muito, não estar atrelado ao conselho gestor, mas sim do fundo, eu não sei como que funciona o fundo, se puder me explicar melhor, talvez eu possa entender melhor. Eu entendi que o fundo não tem um conselho gestor. Não, posso... Ainda é dentro do que a gente vem construindo, professora, licença.
todo fundo, ele, por lei federal, estadual e municipal, tem que ser gerido por um conselho gestor. Esse conselho gestor, ele é composto por representantes do governo federal e da sociedade civil. Então, esse fundo, ele é deliberativo sobre os recursos, e esse fundo pode dizer como esse recurso deve ser gastado. O que acontece é que, através da lógica do Minha Casa Minha Vida, os recursos da habitação do FINIS deixaram de ir para o fundo e foram direto para a mão do empresariado da construção civil para produzir unidade em terraplanagem. Então, o que a gente vem defendendo é que os recursos federais, isso é dentro ainda da iniciativa, dos editais, etc., ainda dentro da nossa proposta da iniciativa. O que a gente vem defendendo, mais uma vez, é que os recursos federais alimentem os fundos, que os conselhos gestores que são deliberativos digam e deliberem como esses fundos serão gastados, e nós defendemos que sejam espelhados no modelo da cultura. Por que espelhado no modelo da cultura? Porque já é uma linguagem falada pelo governo federal, estadual e municipal, então já é uma familiaridade que o governo tem com o modelo de gestão do recurso, e os próprios conselhos de arquitetura e urbanismo já vêm fazendo isso. Então, através dos editais, a gente tentaria sensibilizar para ter essa questão aí. Então, essa ideia dos editais, dos fundos, dos conselhos gestores e do FINIS é o que nós estamos construindo dentro da iniciativa Mais Atis, e fica o convite para vocês do ABS ajudar a gente a desenhar esse modelo, esse formato, para que em maio, no final do primeiro semestre, a gente tenha uma proposta única e sólida, territorial e temática de todo o Brasil, para a gente apresentar para o governo federal. A gente já tem um diálogo com o Ministério das Cidades, através da Secretaria de Periferias, a gente já apresentou essa proposta para eles, então a gente vem construindo isso, e hoje a gente já tem grupos temáticos, né, para pensar a ATIS em diferentes perspectivas. A gente tem a ATIS na perspectiva do direito, do trabalho social, da arquitetura, do urbanismo e engenharia. A convite, né, Rodolfo, ao nosso diálogo também, para a gente pensar a ATIS na perspectiva rural e do campo, e aí tem uma dimensão na ATIS na perspectiva do patrimônio histórico, a ATIS na perspectiva das comunidades étnicas, povos originários, na perspectiva das interfaces com a mobilidade. É como a gente vem fazendo metodologicamente para a gente ter uma política que dê conta dessa variedade. Essa experiência, professora, vem muito, inclusive, de uma experiência que nós temos aqui do PAC Urbanização. A gente sabe que os empresariados da construção civil não têm interesse em fazer urbanização porque é complexa, tem todas essas questões. Então, a gente acredita que a ATIS não só é um instrumento dentro de uma política de habitação, mas a ATIS é também uma descentralização não só do recurso, mas do pensamento. Se a gente pensar quem está hoje nos territórios onde o Estado não está e que o empresariado da construção civil não está, são as escolhas técnicas populares, são os projetos de extensão das universidades. Então, a gente gostaria que o que é experiência, né, o que é extensão, etc., se tornasse política pública. Então, a gente vem conversando com a residência, a gente já tem pré-agendado uma conversa com a residência também da UFSC, né, da Santa Catarina. Então, a gente está que é o que a gente chama de advocacy da política pública, né? A gente vem fazendo esse debate para a gente construir uma unidade nacional, para que no final desse processo tenha uma proposta em unidade, para que a gente apresente ao governo federal, e dentro dessa lógica, a gente acredita que essa proposta dos fundos e dos editais e aí, eu acho que o desafio é a gente pensar em curto e médio prazo. Eu acho que todo mundo aqui é do planejamento, né? Então, a gente tem que pensar uma política pública em curto, médio e longo prazo. Essa proposta dos fundos e dos editais, eu, pessoalmente, acho que é curto e médio prazo. Eu acho que a gente tem que já antever algo mais para frente. Então, assim, mas eu acho que pode ser uma sensibilização para o governo federal, e a gente gostaria de fazer isso ainda esse ano, porque a gente sabe que são os anos ideológicos de uma gestão, né? Os 2 próximos anos já são os arranjos para a eleição seguinte, e a gente perde muita força ideológica dentro do governo nos 2 últimos anos de gestão. A gente quer aproveitar os 2 primeiros, por isso. É isso, minha gente. Tentei falar muito rápido para condensar o pensamento da Mais Atis, mas se achar interessante, a gente pode marcar um outro momento para a gente debater a iniciativa também mais diretamente. Sim. Posso passar? Passar para Filemon. Filemon, pode falar, por favor. Então, quando a professora pergunta sobre o que o Chico falou, é o que já existe, e o que já existe é insuficiente, porque o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele destina 2% da sua receita para o Estado, mas tem Estado que trabalha com mínimo. Então, nós temos iniciativas de ATIS com grande volume de recurso, vamos colocar aí no Sudoeste, né? Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro até,
tem recursos que fazem a diferença, ou começam a fazer alguma diferença. Eu posso trazer a realidade do estado de Goiás, onde a gente tem 60 mil reais para trabalhar ATIS em todo o nosso território. Então, essa é uma política insuficiente, embora seja uma política, né? Mas é uma política de autarquia onde foi destinada através do próprio conselho, né? É mais um fomento, né? Mais para a gente dar um gás aí, mas infelizmente ela não resolve a problemática, principalmente, posso dizer, pela minha região. O edital passado de ATIS teve briga boa, né? Chegou-se 5 projetos e tinha 60 mil reais para dividir entre 5 projetos. Não faz uma casa com 60 mil reais. Né? Eu não sei a realidade, não faz uma melhoria né, de banheiro ou de cozinha. Mas acaba que se faz muito projeto. Então, os grupos aqui que se organizam geralmente faz mais a parte projetual de ATIS, né, que é amplo, né, mas a atuação mesmo ativa dentro do canteiro de obra é insuficiente. Mas é a realidade de Goiás, talvez o Chico possa trazer a realidade de São Paulo, outras comunidades podem trazer as suas realidades, porque depende do orçamento de cada região. E tem nosso aqui, se eu não me engano, ele trabalha com CAL mínimo, que é o CAL que é só para funcionar. Então, ainda o Estado, né, o BR, manda dinheiro, então é bem assim, sabe? É insuficiente essa política, pelo menos no meu modo de ver. Teria que aumentar ela, fazer uma provocação junto ao Conselho de Arquitetura, né, e trazer... a gente tem muito questionamento, o que o arquiteto está fazendo, e o que estão fazendo com o meu dinheiro, né, porque a gente pensa assim, que quando a gente paga esses valores de mensalidade, né, anual, o que o CAL está fazendo? Reunindo e viajando, né? É nisso. Obrigada, Filemon. Chico, estava com a mão levantada, quer falar ainda? Eu até tinha tirado a mão, porque depois da fala do Zé, fico muito feliz e muito agraciado pelos encaminhamentos que o Mais ATIS está fazendo, né? Acho que às vezes pode parecer que fica uma disputa até meio besta, assim, a ideia de quem, de não sei o que, não. Acho que o Brasil é grande e ainda bem que temos pessoas no Brasil inteiro pensando parecido, coisas boas. Então, muito feliz de saber que Mais ATIS tem, né, organizado e capitaneado essas, vamos dizer, melhores ideias do país, né? E está com essa tarefa que é super importante. O que iria dizer, assim, teve um curso que o MST do Paraná organizou no ano passado, se não me engano, e que Zé tinha em algum momento, acho que falado, né, da possibilidade do MST também contribuir com o Mais ATIS. Estava conversando com o Yara, do Paraná, e a gente também algum dia marcar uma conversa do MST, desse coletivo nacional que está se organizando, com o Mais ATIS, para também dar contribuições para esse processo público, coletivo, assim. E também olhando as agendas que o Mais ATIS coloca, tem bastante etapas ainda que vão permitir a gente manter ainda um fórum impessoal, assim, né, de entender a melhor política para o país. Então, vou parar por aqui porque eu fico muito, muito feliz de saber que Zé está conduzindo esse processo. Dessa forma. Correto. Obrigada, Chico. Pode falar, Zé, quer falar? Eu queria colocar uma coisa que eu acho que é importante, e aí não é do ponto de vista técnico, mas é do ponto de vista simbólico, talvez, subjetivo. Filemon mais cedo falou da metáfora dos 3 porquinhos, né, da casa de palha, da casa de madeira e da casa de tijolos. Eu sei que o tijolo não é necessariamente uma técnica construtiva que necessariamente dá segurança, mas acho que a metáfora tem para falar sobre trabalho sério e solidez do que se constrói, né? E aí eu acho que a gente gostaria de dizer para Chico, né? E aí falar assim mais amplamente que a gente está lidando com legislação, a gente está lidando com política pública, que a gente está lidando com eventuais disputas
partidárias, que a gente vai estar lidando isso com o Congresso, com o Senado, com toda uma outra dimensão. Então, a gente tem uma preocupação muito grande do que a gente vem construindo do ponto de vista, né, da seriedade, da legalidade. Então, assim, não é necessariamente do ponto de vista, Chico, de quem teve a ideia ou não, mas do ponto de vista de uma lisura, de uma solidez do que a gente vem construindo. Então, assim, é uma preocupação muito grande. Inclusive, uma coisa que a gente vem tentando manter o texto original da lei o mais... A gente sabe que a lei foi fruto de uma construção popular, né? A lei, ela é popular, a gente vem tentando preservar a história da lei, então tem todo um processo que a gente vem tentando para dar solidez ao que a gente vem construindo. Então, eu tenho essa trajetória de trabalhar com política urbana e com legislativo, eu sei mais ou menos como é que funciona a mistura da política urbana e da política partidária, né? Então, assim, há uma preocupação em dar solidez ao que a gente vem construindo, e isso, lisura é importante, solidez é importante. Aí, Filemon, perdoe usar a metáfora dos 3 porquinhos, casa de tijolos, nesse sentido, é extremamente importante. Então, eu acho que é o que a gente vem se preocupando muito, em garantir que a coisa aconteça dessa forma. Ok, acho que só para trazer mais um ponto, né, que foi debatido, acho que o Rodolfo também trouxe aquela questão dos assentamentos, que às vezes, né, até depois da homologação ainda demoram anos até esse assentamento conseguir água, energia elétrica. Então, nessa situação, né, como que seria possível construir a casa sem essas condições de infraestrutura básica, né? Então, teve algum encaminhamento sobre essa questão? Não. Então, eu acho que assim, ó, esse ponto que você colocou é justamente quando o trabalho de arquitetura e urbanismo tangencia ou até mesmo se une a outras frentes que vão além, né? A outros assuntos que estão para além do campo da arquitetura e do urbanismo, que é a defesa da reforma agrária. Eu acho que, no que diz respeito a gente tem os assentamentos já regularizados, muitos desses contratos do PNHR, acho que tem uma questão que ficou faltando na explanação sobre o PNHR em si, que é como ele ignora a questão fundiária, os conflitos fundiários. Em que sentido? A maior parte da produção do PNHR, ela aconteceu em territórios que não estão passando por impasses fundiários, em que você não tem problema de regularização da terra, em que você não tem conflitos fundiários que impedem o acesso das famílias ao programa. Então, em última instância, como que ficam as famílias que hoje habitam, estão em assentamentos, em pré-assentamentos ou em ocupações, como é o caso da Tamise, que eu vi aqui no curso, do assentamento Egídio Bruneto, lá na região de São José dos Campos, se eu não estou enganado. Um dos assentamentos mais lindos que eu já vi na vida, de uma galera extremamente organizada, que tem uma infraestrutura coletiva por conta da antiga fazenda maravilhosa, que está demandando por reforma, e o assentamento não está regularizado, e as famílias até hoje estão morando debaixo de barraco. Então, defender a moradia nos assentamentos rurais, nesses territórios de conflito, que ainda estão nessa situação da ilegalidade, da irregularidade, também nos exige nos unirmos aos movimentos de luta pela reforma agrária. Porque isso é fundamental, é uma condição imprescindível, que, se não resolvida estará
uma série de direitos, a garantia de uma série de direitos, como é o caso do direito à moradia. Então, foi bom você ter lembrado isso, porque no grupo ABS, após, né, durante, depois ali já no terceiro colóquio, em 2015, a nossa hipótese de pesquisa, que inclusive fez parte assim da minha pesquisa de doutorado, dos trabalhos de pesquisa de outros pesquisadores do ABS, é que, assim como o problema da moradia nas áreas urbanas está relacionado à financiarização, a essa questão urbana, nas áreas rurais ele está relacionado à questão agrária. Vai esbarrar de alguma forma. Que, em última instância, significa o quê? A conflito fundiário. Então, a gente precisa resolver isso também. É um outro assunto, mas quem está trabalhando não apenas no campo estricto sensu da assessoria, mas que também está junto com o MST, com outros movimentos de luta por terra e reforma agrária, sabe que é isso. É um outro lado da mesma luta. Gente, mais alguém tem algum comentário que gostaria de fazer da síntese ou que queira continuar o debate? Será que a gente pode encaminhar para o fechamento, então? Podemos. Poder? Sim. Bom, então, a síntese desta sessão, acho que a gente pode fazer um texto de forma mais elaborada, né? Como foi feito, o Everton deu uma pontuada, eu acho que foi apresentado que a Jéssica anotou ao longo das falas. Então, acho que esse trabalho eu pediria talvez para a Jéssica ou o Everton. O Everton está recebendo muitas tarefas, né? Para colocar no Drive novamente, para a gente poder, na semana que vem, fazer uma discussão mais acertada ou mais ajustada, e provavelmente dessa oficina sairá alguns aspectos que vai contribuir na vontade, no projeto da intenção do Zé, desse Mais Artes, né, Fórum Mais Artes, e acho que a gente o que a gente tem para contribuir na questão de formação, desse pessoal que vai atuar como assessor, né? E na medida do possível, da nossa experiência de organização de dados, de levantamento de dados, confirmação dessas, né, dados que indicam determinado a lacuna, quais são as lacunas, quais são os limites, quais são as dificuldades reais, que, na minha opinião, realmente, cada lugar tem a sua solução, que é diferente de cada, né, e a gente padronizar era uma coisa bastante, assim, ao meu ver, bastante ruim padronizar, porque cada lugar tem tem uma solução sua, específica, né? Mas como uma lei, e talvez possa ser revisada de tal forma que possa flexibilizar, sabe? Não ser amarrado, não ser fechado. Então, acho que era um desejo da minha parte de ter esse cuidado, né, de flexibilização. Ok? Quer fechar, Rodolfo? Zé, você que é
Mais Artes, Fórum Mais Artes, representante, e eu vejo que tem né, você está mergulhado nessa formulação e nessa articulação com todos os envolvidos. Eu sou um dos articuladores. Na verdade, os grupos estão tendo sua própria autonomia metodológica, então a ideia, por exemplo, que o grupo que pensa ATIS na perspectiva rural tem sua autonomia, o direito, etc., mas eu sou um dos articuladores. E gostaríamos que o ABS e vocês entrassem operativamente na construção, porque a ideia é que a gente tenha essa construção temática e territorial. Então, o convite já foi feito para Rodolfo, e refaço aqui para todo mundo, para que o ABS entre operativamente no processo de construção, não só da revisão da legislação, mas também de uma consolidação de política para a gente apresentar ao Executivo Federal. A ideia que a gente vem construindo metodologicamente, assim, muito resumidamente, é essa. Mas, mais uma vez, obrigado, Rodolfo, professores, professoras e todo mundo, pelo espaço de diálogo, pela conversa. Anotei várias coisas, estou refletindo sobre outras, várias sementes foram plantadas. Eu acho que se a gente regar daqui até lá, a gente colhe no final desse primeiro semestre. Gente, é isso. Obrigado, um abraço. Rodolfo, muito obrigado. Até semana que vem, gente. Gente, só uma última coisa, Everton. Pediram a lista novamente. Everton, põe a lista, por favor, novamente. Não, eu perguntei se precisa assinar de novo. Não é que assinou antes do intervalo. Precisa. Todos os... Pode assinar, Filemão. Não, essa é a mesma. É a mesma da tarde, né? Tá. Não vai ser criticado. Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso essa discussão. De manhã, muito obrigada. A gente se vê, então, na próxima sexta-feira, no mesmo horário. Vai ter uma programação de manhã e à tarde. Então, até semana que vem. Obrigada a todos que compareceram. Eu queria agradecer também o apoio da Ioli, da Kim, do Everton, da Jéssica, todo mundo que participou, que deu as caras. Eu também costumo desligar a câmera porque o meu computador, a minha conexão fica lenta, mas foi um prazer ter passado essa sexta com vocês. Até semana que vem, bom fim de semana. A gente podia tirar o print da tela. Quem está presente aqui, abre, que tal? Abre a câmera, pode ser? Pode ser. Peraí, deixa eu fazer o que eu fazer. Alterar layout, para máximo, vir para cá. Mosaico, certo? É isso? Isso. Ué, mas não foi? Fechar mais. Não entrou. Ó, o Renan tá aí, Renan. Cadê o cabelo? Cadê? Não, aí olha. Peraí. Como assim? 10-0 no computador. Não entra. É assim? Não. E agora? Ático, e pronto. E agora? Nossa, gente, como que pode? Como que faz isso? Aí eu vou fazer no meu. Ok, eu tirei aqui uma. Eu vou fazer no meu. Não sei se sai com a mesma quantidade aqui. Mosaico. Não vai aparecer todo mundo. Como assim? Não, eu preciso. É que o Rodolfo está. Já entendi. É que o Rodolfo está ocupando esse espaço. Rodolfo e todo. Peraí, calma aí, que eu vou tirar todo mundo dessa presença. Vai acabar o bolo, Kevin. Vamos comer tudo o bolo aqui. Ih, você vai perder o bolo. Pelo amor de Deus, e agora? E todo mundo vai aparecer. Isso, pronto. Por favor. Eu não sei fazer print. Gente, parabéns pro filho do Everton. Hoje é aniversário do filho do Everton. Luiz Guilherme, Nicole, Tayane, por favor. Érica Novaes. Acho que esse pessoal não tá, viu, gente? Bom, vou fazer um print. Tac. Mais uma vez. Espera aí. Faz um sorriso, meninas e meninos. Oba! Ai. Mais uma vez, só para garantir que a minha mão não é tão hoje. Pronto.
Valeu, pessoal. Valeu, Kê. Obrigado, Ione. Rodolfo, Zé, o Chico, a Ana. Valeu. Ô, Renan, você também. Ana, precisamos conversar muito. Obrigada, viu, gente? Tchau. Tchau. Pode ligar, mas aí Parar vamos a fazer gravação. parar a Aqui, gravação ó. ali no triângulo. No triângulo, vai. Aqui. Isso. Aí na gravação. Isso, parar a gravação. Ok.